Como é que foi o primeiro tempo? O jogo começou equilibrado. A Aparecidense bem ofensiva, marcando alto o Fluminense, atacando o Fluminense. O jogo foi no Mané Garrincha, onde praticamente só tinha torcedor tricolor. Em determinados momentos do primeiro tempo, o Fluminense jogava nos contra-ataques. Olha que absurdo, gente. O nosso lado direito com problemas, algumas saídas erradas de bola com o Inácio chutando para esmo, a esmo, o Samuel Xavier sofrendo muito nessa marcação, sem o apoio do Arias, e foi por ali que a equipe da Aparecidense se incomodou. Mas a primeira grande chance foi com o Ganso de chapa, que a bola bate na defesa e sai. A dupla de zaga, Inácio e Thiago Santos, não passando aquela confiança. Esse lado direito da defesa que dava muitos espaços, mas também o Fluminense tinha espaço para atacar. Se a Aparecidense usava o seu lado esquerdo, o direito da nossa defesa, o Fluminense usava o seu lado direito com o Arias, que muitas vezes recebia livre por ali. Teve o lance capital do primeiro tempo, que foi o pênalti, né? Foi aos 22 minutos. O Arias recebe, leva, e aí, meu amigo, o camarada até tenta fazer a falta, se faz ali, provavelmente ia tomar o cartão vermelho. O Arias cai e o árbitro marca impedimento, porém dá o cartão amarelo para o Arias por simulação. Eu nem precisei ver o lance várias vezes. No primeiro replay, eu já tinha identificado o pênalti. E a forma como o Arias cai igual uma banana podre. Quando o jogador simula, tem aquela dobradinha de joelho, tem aquela proteção natural. Quando há o contato, o cara cai daquele jeito que o Arias caiu. Então o árbitro foi totalmente equivocado nesse lance. E eu venho falando aqui no meu canal de como o John Arias tem sido marcado pelas arbitragens brasileiras. E isso também tem influência do Arias. O Arias, muitas vezes, ele força as jogadas, ele simula, mesmo quando ele sofre o pênalti, e muitas vezes ele sofreu o pênalti, os árbitros não estão dando porque entendem a reação do Arias desproporcional ao contato que foi feito. Então isso tem sido uma constante e a arbitragem tem pegado no pé do Arias. Mas hoje isso não aconteceu. Houve um pênalti, na minha opinião, claríssimo. O goleiro vai no pé do Arias e não é que ele sente o contato e cai. Quando vem o contato, ele vai igual uma banana podre no chão. O VAR é acionado. Teve um impedimento ali que até agora eu não estou muito convencido daquele impedimento, mas pelo menos o árbitro tirou o cartão amarelo do Arias, viu que não houve simulação. O pênalti aconteceu. Só não foi marcado porque traçaram a linha ali e viram as linhas e viram o impedimento que eu estou tentando descobrir até agora. Eu, sinceramente, não vi impedimento nesse lance. Mas vamos lá, galera. O jogo era equilibrado. Isso por si só já era uma vergonha. Um time de Série A jamais, em hipótese alguma, pode fazer um jogo equilibrado contra uma equipe de Série D. O Fluminense não jogava bem. A Aparecidense estava um pouquinho melhor. O jogo era equilibrado, a Aparecidense um pouco mais organizada, por incrível que pareça. O time goiano, comandado pelo Lúcio Flávio de Botafogo, era mais organizado que o Fluminense. E uma cobrança de escanteio, eles abrem o placar, o Wellington Carvalho, ex-Fluminense, revelado em Xerém, sobe, o marcador tenta impedi-lo. Até agora eu não vi, vocês podem me ajudar. Eu vi o lance umas 4, 5 vezes, eu não consegui identificar quem é que deixa o Wellington Carvalho subir. Na verdade, desiste de subir. Tenta impedir ele de outra forma. Não sei se foi o Hércules, o Thiago Santos ou o Samuel Xavier. Vocês repararam bem nesse lance? Eu não consegui identificar qual foi o jogador do Fluminense que vacilou na marcação e eles fazem um gol 1-0. A partir do gol, o Fluminense, que já não jogava bem, ficava ainda mais organizado. Era uma infinidade de erros de passe. Teve em determinado momento que até a transmissão da Prime Video apontou 79% de acerto de passe. Isso é um índice baixíssimo. Mas mesmo sem forçar, jogando mal, o Fluminense conseguiu um empate. Num bom passe do Ganso, que estava mortinho em campo, Samuel Xavier estou bonito cruzado de pé esquerdo para empatar. E não demorou para a virada sair, foi aos 46, novamente, sem forçar. Samuel Xavier lançou, a zaga cortou errado, o Everaldo de cabeça colocou no canto esquerdo do goleiro. A Aparecidense poderia ter empatado com o Igor Leite, outro ex-tricolor, de frente para o gol.
isolou. Foi um primeiro tempo equilibrado, com a Aparecidense um pouquinho melhor, muito pela diferença, né, de interesse. Achei o Fluminense muito desinteressado. E aí, gente, vamos lá, o Fluminense joga muito mal, mas, pô, peraí. Com toda a limitação que o nosso elenco tem, ainda somos melhores que equipes de Série B, C e D. Então, você jogar da forma como o Fluminense jogou, desinteressado, apático, desconcentrado, por favor. Então, o primeiro tempo do Fluminense foi uma atuação vagabunda. Uma atuação de um time que estava ali parecendo que estava disputando um jogo treino contra uma equipe pequena do Rio. E o adversário não, mesmo com todas as suas deficiências técnicas, mais organizado, querendo muito mais. Então, o primeiro tempo para o Fluminense não é por ruindade só, não. É falta de interesse, sim, é falta de organização. Que aí é o trabalho tático que nós não temos. O Fluminense é uma equipe desconectada, desorganizada, apática. No segundo tempo, a Aparecidense precisando se lançar ao ataque, o Fluminense teve mais campo para jogar. Teve muitos espaços. E teve chance ali com o Ganso, com o Serna. E sai o terceiro gol. E aí, gente, o Fluminense não é que ele fez um grande segundo tempo. O Fluminense estava um pouco mais interessado do que o primeiro. Mas ele não precisou criar chances. Por quê? Porque a equipe adversária cedeu os 2 gols que acabaram concretizando a goleada. No primeiro, um erro de saída de bola, infantil, o Ares recuperou, chutou, o goleiro espalmou no rebote. O Serna conseguiu perder o gol, chutou na trave, toca no zagueiro, entra gol contra. E minutos depois, mais um presentaço da zaga da Aparecidense. Uma ingenuidade que chega a dar dó. O Ganso acertou um belo chute, fez o quarto gol. O Fluminense aumentou o placar sem forçar, só com presentes generosos da equipe goiana. No segundo tempo se apresentou para o Fluminense. Então não dá nem para a gente avaliar nada, porque ele sequer se esforçou para construir o placar. Ele lhe foi dado. Né? Dos 4 gols que o Fluminense marcou nesta quarta-feira, 3 foram presentaços da Aparecidense. Não houve esforço. A única jogada criada foi o passe do Ganso para o gol do Samuel Xavier no primeiro tempo. Uma vitória obrigatória, uma classificação obrigatória, mas que serve apenas para dar um pouco de confiança para o clássico com o Vasco. O Fluminense fez 4-1 na Aparecidense, mas não jogou um futebol para golear. Se tivéssemos enfrentado uma equipe mais forte, certamente o desafio seria maior. Eu estou falando de um time que é bem treinado, tá? Os gols que o Fluminense fez, como eu acabei de dizer, foram erros técnicos, falta de qualidade, falta de inteligência. Mas o time do Lúcio Flávio, da Aparecidense, que é o segundo colocado no seu grupo, na Série D, é uma equipe bem treinada. Eu diria que mais organizada do que o Fluminense. Que ganhou porque, no final das contas, claro, é muito mais técnico e tem individualidades que não dá nem para comparar. Mas é um jogo que, gente, não dá para tirar nada. Para mim, o que fica de preocupante foi o primeiro tempo, desinteressado, desorganizado, apático, aquele futebol bem vagabundo que a gente conhece. E no segundo tempo, correu um pouquinho mais, se dedicou um pouquinho mais e ganhou 2 gols de presente para decretar a goleada. Então essa foi a minha avaliação do jogo.